Fala, traders e investidores. Mais um mês que se foi, 42 dias aqui da nossa saga e o nosso resultado continua muito bem encaminhado e no rumo certo. Tem gente que me perguntou: o que aconteceu? Você não postou o vídeo ontem? Pessoal, eu também, além de ser operador do mercado, investidor, eu tenho vida, eu tenho família e ontem eu fui passear. Então, não postei o vídeo porque estava passeando, deixei para postar hoje. Como é final de semana, hoje não tinha mercado, não tem problema nenhum. Mas continuo aqui, não fui embora não e não vou sumir porque de repente aconteceu alguma coisa na minha conta que eu não gostaria de mostrar. Muito pelo contrário, aconteceram algumas coisas na conta e eu gostaria muito de mostrar. Então, poderemos estar falando assim, pô, 42 dias batemos a nossa meta, 32% de lucro, realmente recebemos esse valor em cima dos 1.500 do depósito inicial e temos esse resultado. Porém, como eu não vim aqui para brincar e gosto de ser bem claro com todos, sabemos que temos posições abertas. Esse resultado aqui, então, é fake? Não. Esse resultado aqui simplesmente é um resultado bruto. Então, vamos lá dar uma olhadinha como foi a nossa sexta-feira, último dia do mês de agosto. Foi um dia bem tranquilinho, bem sossegado, 5,22 dólares, encerrando o mês aí no positivo, no resultado bruto. Lembrando que começamos bem no negativo, né? Então, o sistema aí mostrou a que veio, né? Ele recuperou todo o negativo, virou para o positivo e ainda foi buscar a rentabilidade dele do mês. Ah, não é líquida ainda? Não. Mas essa questão da rentabilidade líquida, vocês podem ter certeza que ela chegará e o nosso objetivo vai ser alcançado. Vamos dar uma olhada lá no dia. A Áudio SD na sexta-feira não fez nada, né? Tava meio com uma preguicinha ali e tal. O pessoal já foi para a praia, acho. Saiu para o happy hour mais cedo, não foi para lugar nenhum. Tínhamos ali possibilidade apenas de compra e o ativo tinha que vir abaixo da última compra. Ele não veio, não trabalhou abaixo, então não fizemos nada. Quase deu uma saída aqui, mas faltou ali um spreadzinho ali, mas sem problemas. O euro pegou uma saidinha de compra aqui, já comprou de novo, está trabalhando, está bem tranquilo, bem sossegado, iniciando uma nova operação, né, uma nova zona de negociação ali, bem tranquilo. O USD-CAD, este, meu amigo, é o ativo da parada. Esse é o ativo que não acredito que dessa vez ele não passe do payroll, porque ele tem uma zona de negociação já bem montada nessa região. E como nós sabemos, a semana que vem, primeira semana do mês, na sexta-feira, vai ter o payroll e ele deve dar uma volatilidade aqui que esse ativo deve nos dar a nossa saída. E aí a gente vai passar a considerar um saldo líquido lá já, assim, de responsa, né? Com condições de não ficar toda hora voltando e, e revisitando ali a casa do negativo. O SDCHF fechou uma estruturinha aqui que vinha da quarta-feira, por isso que o nosso resultado hoje não foi assim dentro da média, né? Foi um pouquinho abaixo da média, mas sem problemas algum. Ele pegou basicamente o lucro na quinta e hoje, na hora que deu a oportunidade, ele simplesmente fechou e foi embora. Mas já começando uma nova zona de negociação aqui.
não perde tempo, pessoal. Fechou uma operação, abre outra, fechou uma operação, já começa a abrir outra. E é assim 24 horas por dia, 5 dias por semana. E o S&P, que eu estava triste que ele tinha soltado tudo que ele tinha de compras, né? E ainda tinha falado, ele precisa corrigir um pouco para dar entradas de compra para a gente, para dar uma equilibrada. E olha lá, as compras apareceram, ele já deu uma boa equilibrada na situação, né? No nosso equilíbrio do RED. Ainda não tem uma boa zona de negociação, porque está muito longe, né? As minhas saídas de vendas aqui embaixo, mas com toda a condição ele cair mais um pouquinho aqui, me dar mais duas compras aqui para poder começar a vender de novo. Então, já deu uma boa melhorada na situação que estava, e é isso, temos que ter paciência e acreditar no sistema. O sistema funciona. Vamos ver o que aconteceu hoje. 3 ativos apenas trabalharam, bem de leve, né? O SDCHF fechou aquela operação. E é isso. Vamos dar uma olhada nos relatórios antes de falarmos do fechamento do mês e de como está a nossa lâmina lá no nosso COP. Vamos lá. Como estamos, né? Estamos aí com 483,11 dólares já recebidos, né? Não é um saldo líquido, mas é um dinheiro que já entrou em nosso caixa, quer dizer, esse dinheiro praticamente ele banca 100% o nosso equity, né? Então, temos um equity, temos, mas na verdade não temos, né? Porque tem 10 dólares aí de equity. E 21,47% de rentabilidade. Uma coisa que é interessante nesse sistema, pessoal, é um sistema de longo prazo de swing trade. Por ser um sistema de longo prazo de swing trade, o equity ele vai praticamente ter uma manutenção desse equity, que ele vai ser um pouquinho menor, um pouquinho maior, mas ele vai sempre estar aqui. Porém, a rentabilidade que o sistema vem fazendo mensal, ela passa a ser real. Por quê? Esse mês a gente terminou com 493 negativos. Se no mês que vem a gente terminar na mesma situação, a rentabilidade que ele nos der aqui, né, em setembro, se terminarmos com um equity nessa faixa de valor, a rentabilidade passa a ser real, porque o equity já foi pago uma vez. Aí o que passa a entrada ali para frente passa a ser o lucro líquido. Ah, mas então eu não acredito que esse equity vai ser fechado? Não, eu acredito que vai sim, mas não totalmente, porque não existe uma regra em que eu seja obrigado a todos os ativos fecharem, a não ser que o meu capital líquido ele supere o valor que o nosso robô gerente esteja buscando. Aí ele manda uma ordem para fechar tudo e começar tudo de novo. Mas isso é uma coisa que é assim um pouco mais difícil de acontecer, porque os ativos eles vão entrando, vão trabalhando, vão fechando, vão abrindo, vão fechando, e esse fechamento do nosso robô gerente ele tem uma flexibilidade de rentabilidade grande para ele ser fechado, para ele atuar. Então, vai ser um pouquinho mais difícil da gente ver isso acontecer. Mas pode acontecer? Pode. Tudo pode acontecer. E o interessante é isso. Temos esse equity aberto? Temos. Mas já pagamos esse equity. Então, se o mês que vem fecharmos nessa mesma faixa de equity, com mais 5% aqui, estamos colocando 5% no bolso. E outra situação que eu venho, assim, não dando mais assim, tanta luz a essa situação, mas que eu já chamei a atenção disso. Os ativos, eles passaram a operar
maior, ó, 0,3. Eles começaram todos com 0,2. Hoje já tem alguns trabalhando com 0,3. Áudio SD já está trabalhando com 0,3. O SD-Card já está trabalhando com 0,3. Quem mais? Esses dois por hora. Quer dizer, eu já estou usando este saldo do equity, que foi somado ao meu saldo, e estou alavancando o saldo em aberto. Isso, no juros sobre juros, no longo prazo, vai fazer muita diferença. A gente ainda está começando a esquentar os motores praticamente aqui, quer dizer, eu considero que hoje eu posso dizer que eu tenho a estrutura 100% montada e rodando, então eu vou passar a produzir com mais, vamos falar assim, facilidade de hoje em diante. A questão do comprados e vendidos continua exatamente igual a de quinta-feira. As operações subiu um pouquinho, 714, 100% feito pelos robôs. Os ativos estão trabalhando bem aí, todos bem interessante. E o que é uma coisa legal a chamar a atenção, estamos sabendo aí que o SD-Card está praticamente zerado, certo? Tem $1,69 em aberto de equity, mas está zerado, fechou a operação aqui, está líquido. Se ele está líquido e está com $47 aqui, esses $47 aqui, ele ganhou, tá? E lembrando que $47 dá 3,5% do nosso resultado. Então, é só um indicador de que está tudo indo bem, as circunstâncias estão sendo preparadas para o nosso lucro chegar, ser realizado. Quando vai ser isso? Não sei. Acredito que, como o mês passado no payroll foi bem interessante, esse mês que vai entrar agora, setembro, semana que vem, na sexta-feira, pode ser que dê um payroll interessante também e mude muito essa nossa situação aqui. Ah, mas pode correr o risco de estopar alguma coisa? Pode, risco de estopar sempre tem. O stop, lembrando que é um stop financeiro, mas ele está lá, ele existe. Mas o nosso maior risco é de corrigir todos os ativos e a gente passar a trabalhar com a rentabilidade líquida e começar tudo de novo. Mas vamos ver, isso é coisa da semana que vem. Em relação ao risco, drawdown nunca foi perdido o depósito inicial e o nosso carrego deu aquela boa e velha corrigida para o padrãozinho ali, meio que normal dele de 2%, 1,83 para ser mais exato. E dentro da normalidade, né, gente? A gente tem falado bastante disso, que o carrego ele sempre vai estar balançando aqui, pois a gente entra na operação, sai da operação, entra na operação, sai da operação. E isso reflete 100% aqui na situação do nosso carrego. Bem, bem legal. E como estamos, né, de resultado lá dentro da nossa lâmina, lá no nosso COP. Então, continuamos no positivo. Ah, mas só 0,39, muito pouco, né? Tudo bem, mas vamos dar uma pensada que no mês fizemos 13,42%. Quer dizer, toda essa situação aqui, ó, daqui até aqui, foi tirado, né, esse negativo aqui. Por que foi tirado? Porque a gente abriu um equity grande, aí estava começando a conta, não tinha faturamento ainda, não tinha resultado positivo, trabalhou, foi criando um resultado positivo, foi trabalhando, e hoje já estamos aí, mesmo com um equity aberto, com saldo positivo. E é isso que nos interessa e é isso que
faz eu acreditar muito que estamos no caminho certo. Tivemos o mês de junho aí inicial menos 12% e esse mês agora de agosto com 14%. Então, lembrando que aqui ele calcula saldo líquido, resultado líquido. Ele não considera nada de equity, ele considera fechando tudo. Então, temos aí esse saldo positivo ainda não é o que a gente esperava, não é o que a gente busca, mas estamos vendo aí a nossa estrutura sendo carregada para daqui a pouco atirar. É como se você tivesse que usar uma arma sem carregar ela antes. Você tem que carregar ela para ela dar um bom disparo. E a estrutura ela faz a mesma coisa. Ela vem carregando, vem carregando, vem carregando. Daqui a pouco ela dá o disparo. Na hora que dá um disparo, a gente vai dar um pulo nessa rentabilidade aqui, bem interessante. Então é isso, pessoal. Se vocês estão me acompanhando aí, gostando da nossa saga, eu gostaria de convidar vocês aí a se inscrever no botão abaixo aqui no canal e a curtir os nossos vídeos. E vamos em frente que setembro venha com força. Valeu, falou!